Fala galerinha, beleza? LF aqui com vocês, tudo bom? Vamos lá para a nossa playlist, continuando com a nossa playlist de resoluções da prova da FAMERP. Agora vamos resolver as questões 53 e 54 com os assuntos compostos inorgânicos, distribuição eletrônica de íon e macromoléculas bioquímicas, beleza? Então, antes disso, faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, mande seus comentários, que a gente vai resolver tudo que você mandar para a gente, tudo que você tiver dúvida, beleza? Pode mandar dúvida de assuntos, conteúdos da área de química que o LF Mata no Peito está jogando para vocês. Belezinha? Então depois da vinheta, vem comigo, vamos resolver essas duas questõezinhas. Questõezinhas de formulação de composto iônico, distribuição eletrônica e macromoléculas bioquímicas, beleza? Vem comigo. Bom, galerinha, seguinte, como já é de prática aqui no nosso canal, peço para que você dê uma pausa no seu videozinho, né? Dá uma pausinha no vídeo. A gente vai resolver aqui essas questõezinhas, tá? A primeira questão é a questão 53, que fala sobre formação de composto iônico. Então ele diz aqui, depois da sua leitura, né, você vai perceber que ele diz que existe um medicamento no mercado que ele é à base de carbonato de lítio. E ele diz que o lítio é um metal alcalino, ele dá a fórmula do íon carbonato e diz que esse medicamento é para tratar transtorno bipolar. Não sei se vocês conhecem a música do Nirvana, Lithium, faz referência a esse medicamento. Tá bom? Depois ele pede para que você dê também a distribuição eletrônica por níveis e subníveis do íon lítio. Porém, pessoal, quando você olha aqui as opções, a gente tem a distribuição eletrônica por subníveis, tá? Então essa de nível aqui parece que foi negligenciada, foi uma informação a mais. Porém, isso não vai interferir em nada na sua resposta, tá? Lembrando que essa prova aqui, pessoal, ela é de 2024, tá? Eu vou depois fazer essa correção aqui com vocês, tá bom? Essa prova é de 2024, mas sem importar com a data, muito mais com os assuntos envolvidos. Então vamos lá para a nossa capinha de resolução, para nossa área de resolução dos problemas. Então a primeira informação que ele dá para a gente é que o lítio ele é um metal alcalino. O que a gente pode tirar de informação de metal alcalino? Metal alcalino, a gente sabe que ele vai terminar a sua configuração com NS1. O que significa isso? N é o período dele, tá? Período que ele se encontra. Como, por exemplo, se ele está no segundo período, a sua configuração eletrônica vai terminar em 2s1. A configuração eletrônica do elemento em questão, tá? Lembrando que na questão ele pede a distribuição eletrônica do íon, tá bom? Então, ele vai terminar 2s1, tudo bem? Bom, mais uma informação importante. Os metais alcalinos, quando formam íons, seus íons são monovalentes. O que significa isso? Que eles vão ter carga mais um, né? Um mais a carga, no caso, e o NOx dele vai ser mais um. Tá bom? Então, suas cargas serão um mais. Por isso que eles são chamados de monovalentes. Vale ressaltar que essa palavrinha valente, ou a sua derivação valência, significa, pessoal, ligação. Por isso que a camada de valência tem esse nome, camada de valência, porque é a camada responsável por conter os elétrons envolvidos numa ligação. Tá bom? Por isso que o nome da camada, a última camada, é chamada de camada de valência. Então, essas informações já são importantes para a gente resolver a questão. Por quê? Porque a gente vai fazer a união do íon lítio, 1+, com o ânion carbonato. Lembrando que na formulação de um composto iônico, primeiro a gente coloca o cátion, tá? E depois a gente coloca o ânion. Beleza, galerinha? Então, como é que a gente agora acha a fórmula do composto iônico? A gente precisa equilibrar as cargas. Aqui eu tenho um íon de carga 1 positivo e aqui eu tenho um íon de carga 2 negativo. Se eu juntar esses dois, eu vou ficar com um excesso de carga negativa. Então, para que isso seja evitado, o que a gente faz? A gente pega a carga do íon negativo e coloca como sendo o índice de fórmula do íon positivo. Então, a gente vai ficar com lítio 2, índice de fórmula. E a gente vai fazer a mesma coisa com a carga do cátion, sendo o índice de fórmula do ânion.
e a gente vai ficar com CO3, e aí seriam entre parênteses 1. Mas como é o índice 1, a gente não precisa escrever. Então está aqui a fórmula do carbonato de lítio. Se ligue no mais uma dica. O nome sempre é o nome do ânion. Então aqui o ânion carbonato de lítio. Então a gente tem aqui carbonato de lítio, tá? E o ânion vem primeiro no nome e o cátion depois. Beleza? Então agora, o que a gente precisa fazer? A distribuição eletrônica do íon. Primeiro, a gente faz a distribuição eletrônica do elemento. Então a gente sabe que o lítio tem número atômico 3, a gente faz a sua distribuição eletrônica e agora sim a gente vai ter que tirar a quantidade de elétrons. Quantos elétrons a gente precisa tirar? Um elétron, porque ele tem carga mais. E sempre a gente vai retirar de onde? Da última camada, que é onde o elétron está menos preso ao núcleo. Então a gente vai retirar um elétron desse nível subnível 2s1. Beleza? Então a gente tira e a configuração eletrônica do íon lítio vai ser um S2. Então a gente tem aqui carbonato de lítio, Li2CO3 e a distribuição eletrônica 1s2. Então quando a gente vem aqui nas respostas, a gente tem a letra B como opção para a nossa questão. Beleza? Bom, agora vamos para a próxima questão, que é a questão 54, que envolve macromoléculas bioquímicas. Então, dá uma pausa no vídeo, leia a questão. Trata-se de um verso de Augusto dos Anjos, que faz referência ao elemento químico carbono e à substância amoníaco, que é o amônio, tá? A amônia, perdão. Então, quando você tem amônia, ele te dá dois elementos, nitrogênio e hidrogênio. E temos mais um elemento citado no texto, que é o carbono. Então ele pede na questão que você marque a opção no qual você tenha esses elementos aqui citados, tá? Então, essa substância aqui é amônio, não confunda, como eu falei, ó, amônio é o NH4+, tá? É o íon derivado da amônia. Bom, como a gente tem aqui as opções, o que a gente vai analisar? Polissacarídeos. O que são polissacarídeos? Polissacarídeos são vários carboidratos ligados. Seria como se fosse uma molécula formada por vários carboidratos, seria tipo um polímero de carboidratos. E carboidratos, pessoal, é carbono hidratado. O nome é mais ou menos derivado dessa representação assim, ó, carboidratados. Então, na verdade, aqui a gente não tem o elemento nitrogênio. Então, polissacarídeos e carboidratos estão fora da nossa opção. Lipídios. O que são lipídios? Lipídios geralmente são triacilgliceróis, ou triacilglicerol. O que seria isso, triacilglicerol? Seria, né, o que a gente conhece como gordura. E qual é a composição das gorduras, ou seja, dos triacilgliceróis? Eles são derivados do glicerol, que é um triálcool, tá? Derivados de que forma? Após a esterificação. Então, eles formam ésteres. Vou botar aqui R1. Aqui vai ter mais uma função. E aqui vai ter mais uma função, que eu vou chamar de R3. Sendo que esses radicais R's aqui são formados por carbono e hidrogênio e são cadeias longas. Tá? Por isso que eles são chamados também de ésteres de ácidos graxos. Toda vez que você tiver essa palavrinha aqui, graxo, significa cadeia longa. Tudo bem? Então aqui, lipídios, a gente tem o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem o elemento químico nitrogênio, que é o que ele está pedindo na nossa questão. Bom, ácidos graxos, como a gente já falou, função ácido, ó, graxo a gente já disse que é cadeia longa. E a função ácido tem esse grupo funcional que é a carboxila. Então, mais uma vez, é carbono, oxigênio e hidrogênio. Nos resta apenas a enzima. Mas o que são as enzimas? As enzimas elas são formadas por dois pedacinhos, tá? Um pedacinho que a gente chama de apoenzima, que é uma parte proteica. E o que é uma proteína? O que é uma proteína? Uma proteína é um polímero de aminoácidos. Aminoácidos. E o que a gente tem? Como é a representação de um aminoácido? Vou botar aqui em cima. Ó. Um aminoácido é um ácido carboxílico que tem
No carbono vizinho, aí seria um alfa-aminoácido, que já seria o carbono logo seguinte à carboxila, tem um grupo amino. Então agora aqui a gente consegue ver, ó, carbono, nitrogênio e hidrogênio, que é o que ele pede na questão. Então a gente marca a letra D, que seriam as enzimas. Beleza, galera? Então aqui a gente fez um apanhado de macromoléculas bioquímicas e quais são as funções orgânicas presentes nessas macromoléculas. Então isso é importante para que vocês saibam um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Beleza? Então, galerinha, é isso. Aquele abraço. Resolvemos aqui a questão 53 e 54 e no próximo vídeo a gente resolve a questão 55 e 56. Belezinha? Aquele abraço, um beijo, fui!